O presidente Jair Bolsonaro vai decretar estado de sítio? Entenda na prática o que é estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e artigo 142. Artigo 142 que inclusive é muito comum vermos ele ser pedido através de cartazes em manifestações. Esse assunto foi muito comentado nas redes sociais na sexta-feira passada, devido à divulgação de diversas matérias no qual induziam o leitor a acreditar que o presidente Jair Bolsonaro quer mesmo decretar estado de defesa / estado de sítio. Na verdade, o presidente falou o seguinte, aspas para o presidente Jair Bolsonaro, que os decretos falam simplesmente em toque de recolher. O que é toque de recolher? Só em países ditatoriais. Estão aqui aplicando a legislação do estado de sítio. Aqui que ele fala no Brasil, em alguns estados e municípios, no qual governadores ou prefeitos, através de decretos, determinam toque de recolher da população de uma determinada hora até uma determinada hora. Seguindo a fala do presidente Jair Bolsonaro, aspas para o presidente Jair Bolsonaro, estão aqui aplicando a legislação do estado de sítio prevista na Constituição, que não basta eu decretar estado de sítio, o Congresso tem que validar embaixo. Então essa foi a fala do presidente Jair Bolsonaro que gerou grande divulgação pelos veículos da grande mídia. Só que essa fala do presidente Jair Bolsonaro, na realidade, foi criticando a decisão de alguns governadores e prefeitos ao redor do Brasil que decretaram toque de recolher. E aí ele usou essa crítica para fazer uma alusão ao estado de sítio. Em nenhum momento ele falou que queria decretar o estado de sítio. Então o presidente Jair Bolsonaro comparou esse estado de sítio com o toque de recolher. Nós aqui ainda nesse vídeo iremos falar detalhadamente sobre o estado de sítio. Por quê? No estado de sítio seriam proibidos alguns tipos de reunião entre pessoas. E isso, de fato, está acontecendo, por exemplo, em São Paulo nesse momento, no qual o governador de São Paulo decretou o toque de recolher, alegando que isso geraria aglomeração de pessoas. Só que isso não quer dizer, na prática, que o estado de São Paulo está vivendo um estado de sítio. Só que o simples fato de isso não ser considerado um estado de sítio não quer dizer que não é uma decisão ditatorial do governador de São Paulo, João Dória. Esse toque de recolher é sim uma decisão ditatorial do João Dória, que é respaldada pelo STF. E agora vamos falar sobre os principais tópicos desse vídeo. O que é o artigo 142 na prática? O que é o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal? Entenda na prática como cada um deles funciona. O artigo 142, ele descreve o funcionamento das Forças Armadas, mas em nenhum momento ele autoriza qualquer poder a convocar o artigo 142 para intervir em outro poder. Até porque, se de fato esse artigo autorizasse a intervenção militar, é como se a própria Constituição previsse a sua ruptura. E nenhuma Constituição vai permitir isso. Não faz o menor sentido. Portanto, uma intervenção militar com base nesse artigo seria uma ruptura da ordem constitucional. Esse artigo, ele estabelece as Forças Armadas sob a autoridade do presidente da República. Permite ao presidente que ele o acione em caso de guerra com outro país, ou em caso de auxílio a grandes eventos, como no caso da Copa do Mundo. Mas não dá ao presidente o poder para interferir em outros poderes. Esse artigo, ele é muito claro, ele diz o seguinte: são instituições nacionais permanentes e regulares, destinadas às garantias dos poderes constitucionais. Isso quer dizer que a possibilidade de um dos poderes convocar as Forças Armadas existe, por exemplo, caso haja o ataque de militantes ao STF, ou ao Congresso Nacional, ou à Presidência da República. Aí, nesses exemplos que eu dei, eles podem sim convocar as Forças Armadas para se defender, mas de forma nenhuma justifica o ataque de um poder a outro poder.
Já a intervenção federal, que está prevista na nossa Constituição, foi aplicada pela primeira vez no governo do ex-presidente Michel Temer. O objetivo naquela época foi de conter grave comprometimento da ordem pública. O decreto do ex-presidente Michel Temer, que determinou intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, foi para deixar a segurança pública do estado do Rio de Janeiro sob a responsabilidade de um interventor. E esse interventor responderia direto ao presidente da República. E lá em 2018, o escolhido para ser esse interventor foi o general Braga Neto. E um dos principais objetivos dessa intervenção naquele momento foi de diminuir os índices de criminalidade. Mas o governador do Rio naquela época, que era o Pezão, continuou governando. Ele só deixou de ser mesmo o responsável direto pela segurança pública do estado do Rio de Janeiro, que ficou a cargo do Poder Executivo Federal. E o estado de defesa, ou seja, o artigo 136 da Constituição, ele é para casos no qual há grave e iminente ameaça à estabilidade institucional, ou quando há calamidades de grandes proporções. E o estado de defesa, ele funcionaria através de um decreto presidencial, no qual o presidente, após decretar o estado de defesa, ele teria até 24 horas para comunicar ao Congresso Nacional que ele iniciou o estado de defesa. E aí o Congresso Nacional teria um prazo de até 10 dias para decidir se mantém ou não o estado de defesa. E enquanto o Congresso Nacional não decide, o estado de defesa continua valendo. No estado de defesa, um presidente ele poderia mandar prender sem o devido processo legal. Ele poderia também ter acesso aos seus e-mails, acesso às suas mensagens de telefone, acesso às suas mensagens de WhatsApp. O presidente poderia até mesmo ouvir as suas ligações de telefone e também proibir alguns tipos de reuniões. Proibição de reuniões essas que atualmente é o que acontece no estado de São Paulo depois do decreto do governador de São Paulo, João Dória. E após esse decreto chegar ao Congresso Nacional, ele teria que ser decidido por maioria absoluta. E caso o Congresso Nacional rejeite esse decreto, ele seria cessado imediatamente. O prazo máximo para o estado de defesa é de 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30. No estado de sítio, assim como no estado de defesa, antes do presidente da República tomar qualquer decisão, ele teria que se consultar com o Conselho da República e com o Conselho de Segurança Nacional. O estado de sítio, após realizado o estado de defesa e após constatada a ineficácia do estado de defesa, ele é aplicado em casos de comoção grave de repercussão nacional. Ele é uma declaração de estado de guerra, é uma resposta a uma agressão armada estrangeira. E a diferença dele para o estado de defesa, no estado de defesa, o presidente ele poderia primeiro iniciar o estado de defesa e aí ele teria até 24 horas para informar ao Congresso Nacional que ele iniciou o estado de defesa. Enquanto o estado de sítio não. No estado de sítio, o presidente ele precisa, antes de decretar o estado de sítio, se consultar com o Congresso Nacional. E como é uma declaração de estado de guerra, no estado de sítio ele não prevê as medidas que podem ser tomadas. Ele é um estado mais avançado, mais radical que o estado de defesa. Aí você vai me perguntar o seguinte: Pedro, o presidente Jair Bolsonaro vai decretar estado de defesa? Não, não vai. Aí você vai me perguntar o seguinte: mas por que não? Porque isso geraria uma crise institucional sem precedentes. E isso geraria uma instabilidade jurídica, que na prática geraria uma fuga de capital do Brasil. Além disso, essa medida não seria aprovada pelo Congresso Nacional. E devido a essa instabilidade jurídica e essa consequente fuga de capital, o Brasil quebraria. E somando todos esses fatores, o presidente Jair Bolsonaro, com essa medida, seria afastado do poder. Isso destruiria o Brasil. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comentando sobre os impactos econômicos na prática que
que o estado de defesa geraria para o Brasil. Então é isso, pessoal. Desde já agradeço. Peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Mas da metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!